Fala galera, eu tô bem, quem falou Mitology, beleza? E vou falar aqui pra vocês as entradinhas de hoje, tá? O que teve aqui mais ou menos, fazer um backtestzinho, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o que eu tava imaginando, eu tinha essas marcações aqui, ó, tá? Essas três marcações aqui como principais, tá? Do diário, eu marquei, hoje eu não tinha marcado mais. E o que acontece? A minha análise era que o quê? Que o preço viesse daqui pra cima, batesse nisso aqui, e viesse aqui pro topo, tá? Então aqui para mim era um ponto muito forte de compra, beleza? Então a gente foi, e aqui também se ele ficasse aqui dentro, ele ficaria consolidado. Essa tinha sido minha análise para hoje. Eu literalmente não teria imaginado uma queda até aqui, de acordo com meus padrões. Mas vamos fazer o quê? Por isso que a gente faz essa análise para ver os pontos e a gente segue o que ele vai apresentando. Então, primeira coisa, começo do dia eu não estava no gráfico, entrei depois, mas vou falar aqui das coisas que estavam aqui, tá? Então a gente tinha 50%, ok? O que a gente teve aqui? Um topo duplo, beleza? E tivemos uma entrada. Só que o que acontece? O candle fechou. Então se ele fechou, a gente protege, tá? Então essa aqui a gente até protegeria na entrada. Ou se você não estivesse tentando buscar uma reversão nesse camarada aqui, ele deu até operação contrária, deu até uma compra até aqui. Mas tá, o que eu faria? Essa aqui eu teria feito uma venda e sairia no 0 a 0, beleza? Fechou esse candle, próximo candle também estaria buscando venda, ok? Já essa venda aqui teria pego lindamente, stop seria extremamente curto, tá? E o nosso alvo seria aqui. Por que aqui? Porque aqui a gente estava tendo aquela visão que eu falei, estava imaginando que ele fosse explodir lá para cima. Então a gente teria essa venda aqui. Eu não estava no mercado, mas eu peguei o meio dos caminhos aqui. Então o que acontece? Aqui ele foi dando os nossos fractaizinhos, tá? Foi dando nossos padrões de forma fractal. Ok? Então deixa eu tirar o fundo aqui. Então ele começou a fechar abaixo aqui, ó. E começou a desenhar as coisas pra gente. Então ele fechou aqui abaixo, bonitinho. Fechou aqui, ó. Beleza? Então, nesse camarada aqui, além de ele estar dando um quê de continuidade, ele deu pra gente um padrãozinho aqui. Então, houve-se uma venda aqui. E o que a gente tinha de alvo? A gente tinha esses fundos, só que eu sei o que? Esses fundos, eles são locais que todo mundo está enxergando. Então, ele provavelmente vai violinar. O que a gente tinha além desse fundo? A gente tinha esse topo aqui, ó. Tá? Então, aqui, uma das vendas que teve foi nesse camarada para sair aqui, tá? No mesmo ponto que a gente saiu, a gente tem que o quê? Que a gente tem essas mínimas aqui que eu falei, ó, essas aqui. E o candle anterior ele fechou acima, beleza? Se ele fechou acima dali, a gente tem possibilidade de compra. E aqui ele deu um padrão de compra para a gente pegar essa absorçãozinha. Só que o que a gente tem que ficar de olho? Que a gente estava abaixo de um fundo. Então houve uma compra aqui com alvo aqui. Foi uma operação de 1 para 1, tá? Deu 50 pontos ela. E aqui a gente tinha um tridente, tá? Abaixo do fundo, porque esse candle a gente comprou, realizamos nele mesmo a operação de compra. E o que acontece? Quando esse candle fechou, esse candle veio aqui para cima. E o que na minha cabeça ele está fazendo? Está fazendo isso aqui, porque ele está abaixo de fundo. Ah, mas deu um martelo, mas ele está abaixo de fundo. Então, dentro desse candle aqui, ele apresentou pra gente os nossos padrõezinhos de fractal, tá? Então, aqui dentro, a gente teve uma venda. Esse aqui sambou, fechou assim, e depois o próximo veio. Aonde que estava o meu alvo? Isso aqui, tá? O primeiro alvo dele era isso aqui, ok? Já o segundo alvo era aqui, abertura e fechamento, porque é onde tem maior volume de contrato. Então aqui eu fiz
a venda nesse camarada, sambou um pouquinho, não pegou uma stop estava aqui acima. Então vendi nesse camarada mais ou menos aqui, uma stop aqui, sambou e veio dar meu take bem na pontinha aqui, tá? Aqui eu parei já de operar, entretanto, a gente tinha até uma operação aqui, tá? Aqui, cadê? Aqui. Aqui na frente, a gente tinha também operações, tá? Ele deu o padrãozinho, deu uns 2 padrõezinhos, a gente compraria para pegar essa subida. E essa aqui seria uma subida que eu estaria esperando, sinceramente, ela ir lá pro topão, que foi o que eu falei para vocês. Mas eu não estava mais no mercado, eu já tinha parado, já tinha dado minha meta nesse meio tempo, fazendo esses scalpzinhos, já tinha dado meus 500 pontos, tá? Não, mentira, aqui não tinha mais 500 pontos não, mas é que eu tive que parar, eu tive que sair da tela. Aí teria essa compra, daria para pegar ela tranquilo. Esse candle subiu rápido. Todos sabem que eu falo, quando um candle vai direto em 50%, ele tem uma tendência a absorver, ok? Então a gente estaria esperando aqui para fazer uma venda, só que ele não deu padrão de venda, tá? Ele até deu aqui, a verdade, mentira, deu sim, deu um oco aqui pra gente, tá? A gente teria uma venda aqui, stop aqui, e teríamos pego a descida até o topo, tá? Então a gente teria pego essa absorçãozinha aqui. Nesse ponto aqui também já seria um ponto de compra, ok? A gente estaria avisando isso aqui. Não deu pra gente comprar aqui, esperamos, tranquilo. Fechou esse candle, o que eu estaria esperando? Que ele caísse. Ele deu um padrãozinho pra gente aqui, ó, tá? Então, deu o nosso padrão. Teríamos uma venda, tá? Sambaria, tá? Bastante. Também deu outro padrão aqui, deram 2 padrões, então a gente conseguiria pegar essa venda aqui nitidamente, tá? Conseguiríamos pegar essa venda, onde seria o alvo dela, tá? Como já testamos esse ponto, nosso primeiro alvo tá aqui, só que aqui a gente tem um adendo, a gente tem um monte de corpo liso. Então essa operação eu não faria scalp dela, tá? Eu tentaria levar até aqui. Por que aqui? Eu ficaria desperto nesse ponto, exatamente. Nesse ponto. E nesse ponto. Aqui eu ficaria tudo acompanhando pelo nosso pleníssimo 1 minuto. Ok? Porque aqui são pontos de reversão. Então teria pego a nossa venda ali, nosso stop aqui seria ou de 60 pontos ou de 110 pontos, tá? E o nosso primeiro alvo seria de 400 pontos, beleza? Então aqui nosso primeiro alvo não teria porque sair antes daqui, seria aqui nos 400 pontos. Não deu nenhum padrão de reversão, poderíamos continuar. Fechou esse camarada aqui, esperamos. Fechou esse outro candlezinho aqui, tá? A gente até poderia fazer uma compra, mas o alvo dele seria aqui. Ele já tinha dado o alvo quando ele deu o padrão no nosso pleníssimo 1 minuto. Fechou esse outro candle aqui novamente. Aí essa entrada eu peguei a formação desse gatilho e eu levei até aqui em cima. Não imaginei que fosse subir até aquele topo. Essa aqui eu peguei por fora que eu voltei a operar. Eu voltei e tava esse candle andando aqui, tá? Eu esperei, peguei na formação desse gatilho. O que é na formação do gatilho? Esse candle não estava azul ainda, ele fechou azul depois da minha entrada, tá? Eu entrei comprado e levei até esse topinho aqui, ó, que deu uns 200 e poucos pontos, beleza? Essa aqui até daria para levar e não teria estopado em nenhum momento. Daria para levar até lá em cima por causa do corpo liso também, só que eu estava em um momento que eu não tinha muito tempo a ficar analisando hoje, então tive que fazer mais sucinto. Aqui também a gente tinha um ponto interessante, tá? A gente teve até uma venda aqui para pegar reversão, pontos de reversão, mesmos pontos que aqui. Então aqui a gente pegaria essa venda, por cada aqui ó, tem os topinhos, ó, beleza? Então a gente pegaria a venda, a formação desse candle, a gente protegeria, ele tiraria no zero, porque eu estaria imaginando que ele fosse fazer isto. Não fez. Aqui em cima, novamente, ele nos apresentou um padrão. Então aqui
haveria venda, deu 2 padrões aqui, ele haveria venda aqui de qualquer forma, tá? Com o nosso alvo. O primeiro alvo seria aqui, o segundo alvo aqui, o terceiro alvo aqui, tá? Essa operação eu não levaria ela além do nosso segundo alvo aqui. Eu sairia completamente dessa operação aqui, porque eu estaria pensando que o gráfico iria fazer isso aqui. Eu não estaria esperando essa queda grande aqui. Mas aqui a gente teve mais sinais para a gente entrar, não sei se deram, deixa eu olhar agora. Então a gente teria esse ponto, ok? Vamos ver aqui se ele teria nos dado entrada. Deixa eu tirar essas linhas aqui só para não ficar muito poluído. Tá, começa ali, já me achei. Então, o primeiro candle, ele deu aqui um padrão pra gente. A gente conseguiria pegar, mas ele só iria ter esse fundo, beleza? Não pegaria para alongar a tendência aqui. Nesse fundo eu compraria, quase compraria, ele não pegaria a ordem, mas seria um ponto de compra. Aqui embaixo, novamente, a gente teria venda, mas a gente também não pegaria a ordem, tá? Então eu não conseguiria vender. Ele teve a venda, mas eu não teria como entrar nessa venda, beleza? Fechou esse outro, mesma coisa. Ele deu um padrão de venda, mas eu não conseguiria entrar. Então essa decidona eu não pegaria essa pancada. Apesar de estar vendo ela, ter dado padrão, só que ele não pegaria a ordem, tá? Vocês conseguem compreender. Então, bom, isso aqui seria basicamente o backtest. Aqui também pode ser que tenha compra. Aqui teve compra na realidade, tá? Teve uma compra só pelos 5 minutos nesse camarada aqui. A gente compraria, deixa eu ver se tem alguma referência aqui atrás. Temos esse fundo. Então, a gente compraria, nosso alvo seria no fundo. A gente teria uma compra aqui, stop aqui, com alvo aqui. Tá? Aqui a mesma coisa, a gente teria uma venda nesse camarada. Eu estaria tentando pegar a tendência. Então, o primeiro alvo seria aqui, para a gente estar protegendo a operação, ficando tranquilo. E olharia aqui atrás de novo para ver o que a gente teria de referência, tá? Deixa eu achar onde a gente está aqui, deixa eu pôr uma linha diferenciada só para a gente achar aqui atrás e ver o que a gente tem de referência. Para ver até onde a gente conseguiria segurar aqui, ó. Aqui, ó, a gente teria esse ponto que é bem interessante aqui para fechar. E até mesmo tentar levar para esse fechamento de gap aqui, ó. Tá. Vamos ver aqui atrás. Não teria pego nenhum dos dois a princípio. Ele teria ido descido, teria tirado a gente por aqui. Beleza? E só na venda aqui da frente que ele teria ido no alvo. Deixa eu ver se deu algum padrão aqui na frente. Para que nós conseguíssemos pegar. Aqui deu bonitinho. Deu bonitinho a nossa entrada aqui. Daria para entrar tranquilo nessa aqui. Beleza? Daria o padrão. E essa aqui sim a gente pegaria a descida toda. Tá? E tem uns scalps nesse meio de caminho que eu acabei não vendo aqui, tá? Mas só para ter um parâmetro geral. Então esse aqui seria o backtest de hoje, 26/6. Valeu, falou, fui!